Ministra, como vai? A gente queria reforçar aqui, antes do início, já dissemos que era um prazer muito grande ter a senhora aqui presente. A senhora valoriza muito o nosso encontro. É uma pessoa extremamente simpática a todos, entendeu? De uma forma geral. E é um prazer muito grande ter a senhora aqui. Tivemos falar também do Roberto. Roberto não tinha aparecido ainda, mas a gente sabia que você vinha. Então, tínhamos registrado já a sua presença antecipada. Agradeço muito você estar valorizando aí o nosso encontro. E o Marcos Montes, tá? Que é um prazer muito grande, Marcos, ter você com a gente aí de novo. Nós vamos, então, formar um painel que seria composto pela ministra. A senhora podia subir, ministra, por favor? Pelo Marcelo Sampaio. Pelo Bartolomeu Braz. E nós temos um coringa aí. Desculpe. Temos um coringa aí, que é o André Pessoa, tá? A gente gostaria de ter você aqui, André. Gostariam de mencionar também que, depois de 20 minutos de painel, a gente estaria recolhendo as perguntas que o auditório possa querer estar colocando, né? Muito bom. A primeira pergunta que se apresenta, vamos sentar, por favor, é baseado no cenário apresentado pelo André. Qual deveria ser a maior preocupação e a maior oportunidade do setor no Brasil? Eu não sei se alguém se habilita aí a responder você mesmo. Alguém poderia responder para nós o que acha? Boa tarde a todos. É um privilégio estar aqui representando o Ministério da Infraestrutura. A gente está focado, né, em entregar serviços de qualidade para o cidadão e aqui em específico para o agronegócio, né? Eu estive no Ministério da Agricultura com o Marcos Montes há uma semana atrás, falando justamente, ministra, que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é o nosso principal cliente, né? E nós estávamos ali justamente para alinhar a nossa agenda de infraestrutura, né? E a gente sabe que, com o cenário que foi apresentado pelo nobre apresentador aqui, essa questão da infraestrutura, sem dúvida nenhuma, é uma grande oportunidade para o setor no Brasil. A infraestrutura, os gargalos que nós temos, principalmente na saída do Arco Norte, BR-163, terminal de pavimentação, Ferrogrão, os portos, né, ali, terminais de uso privativo, Tupes, Miritituba, Santarém, o porto em Porto Velho. Então, são saídas que eu, sem dúvida nenhuma, entendo que são aí uma das grandes preocupações para o setor do agronegócio. E já me coloco também à disposição, já como me coloquei para a ministra Tereza e para o Marcos, o Ministério da Infraestrutura está focado em entregar efetivamente uma infraestrutura de qualidade que o agronegócio merece para exportar a sua produção. Bom, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Quero, em nome do nosso ex-ministro Roberto Rodrigues e do Marcos Montes, cumprimentar todos. Dizer para vocês que eu acho que, pelo que o André apresentou, né, o que deveria ser a maior preocupação? Acho que a maior preocupação é que nós temos que trabalhar para diminuir custo, né? Nós temos aí a tabela de frete, que é preocupante, né? E nós Perfeito, também temos... Perfeito. Então, eu acho que essa é a nossa maior preocupação. E a nossa maior oportunidade, eu acho que é trabalhar aí com... Nós temos aí esse problema da China,
da peste suína, da peste africana, né? Nós tínhamos que estar muito focados nisso aí para saber como é que o Brasil, né, pode crescer a sua suinocultura, talvez produzindo aqui, gerando emprego, para exportar para os países asiáticos, porque a gente está vendo que isso está explodindo em outros países também. Então, talvez, se a gente tiver um gargalo aí nas nossas exportações, pensar um pouco também em agregar valor dentro do Brasil, nessa proteína animal que eles tanto usam e tanto ganhar esse mercado lá fora. Penso eu. Bom, eu vejo que a maior preocupação aqui, acho que está em nós, produtores rurais, que estamos nas bases, que estamos dentro da porteira. Sérgio, obrigado pela participação, André, ministra, Marcelo. Nos preocupa muito, diante do cenário que você mostrou, nós teremos uma safra menor, as nossas projeções de produtores ainda menores ainda. Isso preocupa devido ao custo de produção, que nosso já foi elevado. No ano passado, quando tínhamos oportunidade de aproveitar esses momentos do mercado e travar futuro, nós tivemos o tabelamento do frete, que tirou a nossa oportunidade, por isso que estamos com um número muito baixo de comercialização no mercado futuro. Isso deveria ter avançado mais e nós teríamos mais renda no bolso. Infelizmente, o tabelamento de frete trouxe um prejuízo muito grande aos produtores rurais brasileiros. E um outro ponto que nos preocupa muito é a situação da Lei Candir. Os estados estão aí com muita dificuldade, tanto Lei Candir como o Convênio 100 também nos preocupa muito. Os estados, ao invés de buscar uma outra alternativa de gestão e melhorar a sua gestão e diminuindo seus custos, eles buscam, eles veem aí o Brasil exportando 85 milhões de toneladas, ministra, falam, o negócio está aqui. O negócio está aqui, vamos tributá-los, como a gente tem o caso do Mato Grosso, que voltou o FETAB 2 novamente, já viu o FETAB 1, FETAB 2, e agora que essa desastrosa no milho também, que o André mostrou aí, que está dando prejuízo. Então, isso nos preocupa muito. Falei até com o governador. Falei, olha, governador, nós vamos ter que buscar recursos do Ministério da Agricultura na Conab, que não tem, para passar, para pagar a sua tarifação no milho. Então, é um absurdo que ele está fazendo e a gente espera que seja revisto. Então, essa é uma das grandes preocupações. A armazenagem também, os programas de PCA parou-se, não está tendo mais recursos, a gente está com dificuldade de acessar recursos para terminar alguns armazéns que ainda tem para ser construído. A logística sempre traz uma dificuldade muito grande. Então, a gente vê uma safra pequena, com custo alto, e com problemas para frente de tarifação, que venha complicar mais ainda este setor. E uma grande oportunidade, a ministra falou, o André, a guerra comercial. Nós poderíamos estar aproveitando esse momento, nós temos no Ministério da Agricultura agora as relações exteriores, e consolidar esse mercado. E por que não fazer no Cone Sul uma bolsa na América do Sul, com Brasil, Argentina, Paraguai, né, ministro? Nós poderíamos aproveitar esse momento, nós já temos solidez para isso, nós já temos produção bem acima do que isso, nós temos um governo que quer motivar a produção, então nós poderíamos aproveitar esse momento, André, e a gente tentar iniciar esse sonho que a gente tem aqui, de fazer essa referência de preço, quanto nesse momento os Estados Unidos trabalham com estoques, infelizmente, lá dos Estados Unidos, tão alto demais devido a essa guerra comercial. Isso seria importante para os nossos produtores. Perfeito. Quer comentar aí? Bom, eu queria aproveitar a resposta que a ministra Tereza deu para a pergunta, em que a principal preocupação, de fato, é custos, e a principal oportunidade também está ali, está no mesmo lugar. Porque os custos que a gente pode controlar, a gente deveria agir mais sobre eles, né? E, felizmente, para a nossa oportunidade, boa parte desses custos são criações nossas. Não é de ninguém a culpa. Porque tem coisas que a gente não pode controlar no mercado. O que vai acontecer na China,
o que vai acontecer no concorrente, o que vai acontecer com o clima. Isso a gente não consegue controlar. Mas o que vai acontecer com o frete, sobretudo no curto prazo, do ponto de vista de uma interferência sobre um mercado que deveria ser livremente pactuado entre as partes, é uma invenção nossa. Nós estamos dando tiro no nosso pé, né? A infraestrutura tem que progredir, ela vai acontecer, mas ela não acontece do dia para a noite. A infraestrutura é investimento de médio e longo prazo. Ela nos dá alguma vantagem competitiva ao longo do tempo. Uma tabela de frete como essa, ou uma interferência no mercado de frete como essa, que a gente vem vivendo desde o ano passado, nos tira a competitividade de um dia para o outro, né? Da noite para o dia. E a gente perde como perdeu a oportunidade de travar a soja, de travar o milho para exportar. Nós perdemos, o ano passado exportamos 23 milhões de toneladas de milho, porque nós fomos atrapalhados pela questão do frete. E entregamos 10 milhões de toneladas de milho para os nossos concorrentes americanos. E vamos sofrer para recuperar esses mesmos clientes, que eram nossos há 4 ou 5 anos, por conta de uma canetada mal dada, né? de uma condução ruim, de um problema que é nosso, não é dos outros. Então, eu concordo plenamente, a nossa preocupação é com os custos, mas não é só o custo do fertilizante, o custo do defensivo, são os custos de transação dentro da nossa economia agrícola, que todas as vezes que ele sobe, tem um grande suspeito, se não um culpado, é o Estado. Em todos os seus 3 níveis, mas em geral o Estado, estadual e federal. É ou a omissão do Estado ou a interferência do Estado que promove a subida de custo de transação. E é ali onde está a nossa maior oportunidade para a gente ganhar competitividade e aproveitar as oportunidades que o mercado internacional, tantas e generosas vezes, nos dá, né? Em quase todo ano tem uma grande oportunidade para a gente aproveitar, nem todas a gente consegue aproveitar adequadamente. Perfeito. Eu gostaria de acrescentar ainda, e um pouquinho, André, na parte de algodão, tá? Você fez uma previsão aí de 1.600.000 toneladas. Eu gostaria de saber se você vê possibilidade de a gente escoar tudo, se vamos ter problema. O Henrique talvez possa nos ajudar nessa resposta. Eu ia fazer exatamente isso. Eu falei assim, eu confio na competência dos nossos exportadores para resolver esse problema. Vamos lá. Obrigado, André. Sérgio. Bom, eu acho que para o algodão, se a gente olhar a sazonalidade das exportações brasileiras de algodão, durante o segundo semestre, historicamente o Brasil exporta entre 65% e 70%. E o restante vem no primeiro semestre. Com uma safra de 2 milhões de toneladas que a gente teve no ano passado e 2,5 milhões no próximo ano, a gente vai ter que exportar ao longo dos 12 meses e equilibrar muito melhor essas exportações. Isso vai acontecer. Agora, é um desafio? É um desafio. O Brasil tinha exportado, em um único mês, na safra 2011, 188 mil toneladas. E todo o mercado falava que aquele número era impossível de ser superado. Em novembro desse ano, de 2018, nós embarcamos 198.500 toneladas. E em dezembro, 215 mil toneladas. Então, existe um planejamento, um trabalho que está sendo feito, junto com as entidades do setor, para a gente criar visibilidade e entregar um planejamento mais efetivo dentro dos desafios que a gente tem no mercado, porque são desafios reais. Naquele momento, o Brasil importava muito mais, tinha muito mais container, tinha muito mais linha de navegação. Hoje em dia, houve uma concentração, as rotas para a Ásia diminuíram praticamente pela metade, e existe uma briga muito maior pela disponibilidade de container, porque o algodão é exportado em container. Agora, esse aumento de safra e esse equilíbrio de exportação ao longo de 12 meses, quando a gente fala das exportações de algodão, a gente fala do período de julho a junho, são as exportações da safra de algodão. Esse alongamento e esse equilíbrio traz para o mercado também uma boa oportunidade,
porque mostra que o Brasil deve ser um fornecedor regular. E isso é muito importante. Quando a gente olha a safra brasileira de algodão, safras que foram de 1 milhão a 2 milhões de toneladas e agora 2,5 milhões, o mais importante é a gente entregar a regularidade, que é isso que o mercado internacional quer. Então, a mensagem importante para a gente deixar, Sérgio, é que existem desafios, o setor tem trabalhado em conjunto, o que é muito bom, muito positivo, e o Brasil precisa superar esses desafios, encontrando alternativas de escoamento por diferentes portos e com maiores linhas de navegação para os principais mercados consumidores. É isso que está sendo trabalhado agora. Perfeito. Eu acho que esse tema aí a gente deve ter esgotado, não? Vamos ver o segundo. Escoamento da safra, importância dos portos do norte. Marcelo, é mais contigo. Fica tranquilo que nada a ver com tabelamento, tá? Agora... Perfeito. Não, o tabelamento, assim, é realmente algo que nós vamos precisar nos debruçar, e eu coloco esse nós, primeira pessoa do plural, usando inclusive o termo que o André falou, é algo que não só o setor da infraestrutura, mas em conjunto com a agricultura e com outros setores, entender o que está por trás, efetivamente, desse tabelamento. E a gente atuar nas causas daquilo ali, né? Então, a gente tem agenciadores, tem uma série de outras questões políticas públicas mal executadas nos últimos anos, acabou aumentando muito a oferta de caminhões, então, e uma baixa demanda. E fico muito feliz com o que o Henrique acabou de falar, essa questão da perenidade, né, da exportação, uma constância, e isso vai evitar com que a gente tenha aí esses períodos de entre-safra bem baixas, efetivamente, e a busca por frete fica muito escassa, né? Isso acaba trazendo uma dificuldade para o setor, mas isso é um problema, um desafio, eu diria assim, que nós precisamos, como governo, sentar e encarar, sem dúvida nenhuma. Eu preparei uma breve apresentação, e justamente motivado por essas questões da BR-163, a Ferronorte e os postos da região norte. A apresentação está um pouco longa, vou ser um pouco mais objetivo, mas a gente se depara com o Brasil ocupando aí a 80ª posição no ranking do Fórum Econômico Mundial, com relação à competitividade global. Isso é constrangedor, né? Um país com o porte do Brasil ocupar essa posição, o 5º maior país do mundo em extensão territorial, o maior país com extensão de terras agricultáveis. Então, assim, definitivamente, isso é uma posição que nós lá no Ministério vamos batalhar em colocar o país numa posição digna do Brasil, né? E isso envolve muito trabalho. Então, quando a gente começa a ver esses números com relação à América Latina, os próprios BRICS, a gente vai percebendo efetivamente o quanto que nós temos aí para melhorar. Com relação à América Latina, o Brasil fica aí atrás de países que baixa expressão, né? Então, a gente tem aqui o Chile na primeira posição, né? Então, isso mostra o quanto que a gente tem que crescer quando a gente compara com nossos países irmãos aqui na América Latina. Quando a gente compara com os BRICS, que são grandes competidores comerciais, né? O Brasil perde para todos esses países com relação à capacidade de infraestrutura alocada, e só ganha da Rússia com relação à infraestrutura rodoviária, e a Rússia é um país que tem boa parte da sua extensão territorial congelada, né? Então, efetivamente, a ferrovia é uma necessidade para a exportação, e a rodovia não é uma prioridade, mas isso aí não nos coloca em nenhuma vantagem competitiva quando a gente fala de logística, de infraestrutura. Os principais problemas que a gente vê no setor para fazer negócios, né? O Brasil, entre os 5 maiores desafios, aí, a gente vê que a infraestrutura inadequada é um dos maiores problemas. Então, isso mostra aí a necessidade de nós atuarmos. Está dentro aí de corrupção, taxas de impostos, né? Burocracia governamental. Então, há uma oportunidade muito grande para nós atuarmos na infraestrutura. E aí, nossos desafios, né? E aí eu queria confortá-los que no Ministério da Infraestrutura tem uma equipe lá que é movida a desafios. Então, nós estamos lá com a equipe aguerrida. Desde o dia 1º de janeiro, estamos atuando com projetos claros, com objetividade, com método, com trabalho, disciplina, e nós vamos atuar em cada um desses desafios, com metas bem definidas. Os senhores vão poder compartilhar conosco desses nossos projetos. Nós estamos com uma agenda forte para entregar nesses 100 dias, e dentro delas a gente vai falar um pouquinho do nosso pipeline aí para esses próximos 4 anos.
Então, um desafio, atrair capital estrangeiro, a baixa qualidade dos estudos dos nossos projetos, então com o BNDES, sendo parceiro também agora na formulação, no desenho de projetos para o país, baixa credibilidade do país, ausência de uma carteira de projetos, necessidade de governança, falta de planejamento integrado no setor de infraestrutura, os recursos insuficientes, que nos colocam aí a obrigatoriedade de sermos criativos, né, e contarmos com o setor privado atuante no setor de infraestrutura. E aí, a gente sabe que esse desafio desenhado aí, a gente não pode fugir do papel das forças vivas, que é o mercado. Né? O mercado, o ministro Tarcísio tem falado muitas vezes isso, a necessidade de ter os senhores envolvidos nesse processo. O governo sozinho não vai dar conta, né? E a gente sabe que os senhores têm um papel extremamente importante, inclusive em nos auxiliar a identificar gargalos, prioridades. A gente tem conversado com mais de 60 associações do setor, queremos conversar com os embarcadores, né, com o setor do agronegócio, e esse era um dos motivos da minha conversa com o secretário executivo do Ministério da Agricultura. Então, a participação de iniciativa privada no setor público aumentou aí nessas últimas décadas aí 285%, teve uma redução devido à nossa instabilidade política, né, a crise, efetivamente, e agora a gente está com uma tendência de crescimento para o ano de 2018, devido à nossa estabilidade como país, economicamente, né, o que foi encontrado nos últimos 2 anos, e o governo está realmente com essa tônica de mercado, de passar ativos da União para o setor privado. Então, essa é a tônica do setor do Ministério da Infraestrutura. A gente vai trabalhar a logística do país, e é algo que eu venho estudando aí nos últimos 10 anos, voltado para as cadeias produtivas. Né? E os senhores são responsáveis aí por metade das nossas cadeias produtivas, que são de grande impacto na nossa movimentação. Eu estou falando da cana-de-açúcar, da soja, fertilizantes, bovinos, milho, e aí na parte de indústria, o derivado de petróleo, o minério, né, sem dúvida nenhuma, automóveis, cimento e o papel celulose. Então, assim, essas são as nossas principais cadeias, elas movimentam aí o maior percentual da nossa malha, nosso PIB, e demandam aí, sem dúvida, projetos na área rodoviária, ferroviária, hidroviária, portuária. E aí eu faço aqui um pouco do Arco Norte, que eu acho que é um pouco do foco da pergunta em si. A gente tem ali o corredor norte, que a gente chama de eixo Madeira, pegando a BR-364, subindo ali pela hidrovia do Madeira, né, até Manaus, ali, Itacoatiara. O corredor norte, do eixo Tapajós, aí vem a BR-163 até Santarém, Miritituba, e aí pegando já a navegação por Barcaça e também a de longo curso já em Santarém. E o que a gente chama de corredor leste, o eixo leste, no corredor norte, que aí também pega aí a 153, a ferrovia norte-sul. Então, assim, esse é o que a gente chama de arco norte, a saída a saída norte. Né? A CNA tem estudos muito interessantes, mostra aí o paralelo de Meridiano 16, que essa produção precisa, especialmente do Mato Grosso, precisa sair pela saída norte. Mas, mesmo assim, a gente vê aí, nesse arco norte, uma predominância do modal rodoviário. Né? A gente está na maior bacia hidrográfica do país, e o modal rodoviário, espantosamente, ainda tem 66% do carregamento, dessa movimentação dessa carga. Então, assim, tem que explorar as hidrovias, tem que ter os portos efetivamente pujantes ali da região, e a Ferrogrão vem como uma saída, a própria FICO, também chegando no Mato Grosso ali também, são saídas que precisam ser exploradas quando a gente está falando de commodities. Né? O nosso pipeline, em 2019, nós estamos com uma agenda pesada na área de concessão, renovação antecipada de alguns contratos ferroviários que vai nos possibilitar a construção de algumas ferrovias importantes, como a FICO, e isso aí através de algumas renovações que a gente está trabalhando. Os projetos já estão muito maduros, e alguns deles estão na nossa agenda de 100 dias, até 10 de abril. Arrendamento de alguns portos importantes, aí eu destaco aqui Vila do Conde, Macapá, o próprio Porto de Itaqui. Nós vamos ter uma agenda pesada na área de concessão, privatização na área portuária. O Estado tem tido necessidade de ter uma quebra de paradigma na gestão dos seus portos. Né? Em 2020, a gente tem a BR-163, então vamos ter a concessão da BR-163, ela é pavimentada esse ano, 100% da rodovia, que demorou, né? O presidente Geisel foi o que abriu a rodovia há 40 anos atrás, e o presidente Bolsonaro agora vai entregar ela 100% pavimentada. Vamos ter a concessão também da ferrovia Oeste-Leste e a concessão da Ferrogrão. Estamos com um calendário bem definido, e a gente quer trazer previsibilidade também para o setor, e sabe da importância do ferrogrão para o setor do agronegócio. Então, eu tenho alguns outros projetos, a apresentação está à disposição.
Focando na BR-163, a concessão dela sai agora, a gente tem a consulta pública agora em outubro, né? Em seguida, no início do ano que vem, vamos ter passa pelo TCU, tem a necessidade das concessões estarem passando pelo Tribunal de Contas da União, e a nossa perspectiva é que o leilão dela seja em junho do ano que vem. Então, assim, essas datas estão muito bem validadas, é o projeto que nós vamos ter para tocar efetivamente essa agenda. Ferrogrão também com um projeto bem definido, a extensão dela de 60 para 65 anos, temos 5 anos para a implementação efetiva. E os portos, eu destaco aqui, em especial, o Macapá, que efetivamente vai ter um ganho de capacidade expressivo, 70,6 milhões de toneladas ano. Quando a gente fala de terminais de uso privativo, também tem a Cargill, né, e outros terminais têm sido investidos na região, então é um destaque para a região, especialmente ali no setor, na área de Miritituba, né, tem tido um movimento. E aí eu encerro aqui falando um pouquinho da nossa Operação Radar, que foi lançada junto com o Ministério da Agricultura. Marcelo, só um instantinho, parece que a ministra tem que ir. Eu quero... Último Eu slide. quero pedir desculpas a vocês, eu adoraria ficar aqui, mas, Sérgio, primeiro, muito obrigado, mas eu vou ter que ir, que eu estou hoje com uma agenda muito pesada, nós estamos aí cheios de governadores que vieram aí para a reunião dos governadores, mas dizer para vocês que nós estamos, o Rangel vai ficar aqui, né, Rangel, respondendo aí as perguntas, e nós estamos aí com um grande desafio para o Plano Safra, que é o tamanho do recurso que nós teremos, né, do governo, e também ver se a gente consegue avançar no seguro rural. Eu acho que esse é o nosso desafio e é o que nós estamos aí brigando para que a gente consiga aumentar essa subvenção do seguro, para que todo mundo possa ter mais tranquilidade de todos esses desafios que a gente vê aí pela frente na infraestrutura, enfim, todos os desafios que o agricultor brasileiro tem que passar. Te agradeço muito, peço desculpas, gostaria de ficar aqui mais tempo. Nós que agradecemos muito a senhora, viu? Obrigada, a senhora Sérgio. valorizou muito o nosso... Muito obrigada, viu? Sérgio, vamos fechar o último slide, então, aqui, nossa apresentação? Beleza. Pronto. Aí eu estava trazendo só alguns números aqui com relação a algum material sobre a nossa Operação Radar, a safra atual, né? Então, o próprio ministro fez questão de ir em loco, foi na BR-163, ficou lá nos dias 31 ao dia 1º de fevereiro. Então, é uma operação que conta aí com a Polícia Rodoviária Federal, o Ministério da Justiça, né? O Ministério da Agricultura também está conosco lá, então o Ministério da Defesa, para garantir o fluxo, né? E que efetivamente haja uma tranquilidade no escoamento da safra, devido à situação atual da rodovia. A gente tem feito outras ações, dragagem dos portos, que são importantes, hidrovia do Rio Madeira. Então, a gente estamos focados em prover a infraestrutura que os senhores merecem, que o Brasil merece. Obrigado. Continuando aqui, nós temos mais um item, é adicionar valor à exportação, que seria exatamente o item da ministra, adicionar valor à exportação. Ela está falando de valor agregado, né? Acho. Sim. Eu até queria comentar, nós acreditamos muito no processamento dos nossos produtos e precisamos de fazer. Nós criamos uma nova entidade, que é a UNEM, não é ENEM, é UNEM, que é a União Nacional do Etanol de Milho. Então, ela está aqui, tem o nosso presidente, Ricardo Tomzic. Está perfeito. Então, eu vejo que essa é uma grande oportunidade, Roberto. Belíssimo exemplo. Porque nós podemos processar esse milho e trazê-lo de tudo com a infraestrutura para as regiões consumidoras. Nós temos um milho que ele é competitivo, que ele traz aí uma situação que dá para ser feito o etanol, e isso faria o Brasil um grande produtor de etanol, não somente de cana-de-açúcar, mas também de milho, que nós já temos várias unidades. Em Goiás nós temos 3, Mato Grosso tem 3 ou 4? 5 Mato Grosso, e Goiás já tem 3 processando milho para etanol. Então, isso mostra que nós temos
como fazer aqui. E fora as outras cadeias, como frango, suíno, enfim, a carne bovina, que a gente já está fazendo isso muito bem, mas assim, nós podemos ainda processar muito mais aqui no Brasil com políticas de incentivo dos estados, não de tarifação. Então, a gente precisa de pensar num Brasil diferente, não querendo tributar. Quem? Angel. Está aí. Você quer adicionar alguma coisa, Angel? Já, Bom, Sérgio, obrigado. Para mim é uma deferência o ministro ter lembrado aqui do meu nome para sentar aqui, depois da ministra. E Mas nós sabemos que você é craque, né? Mas Não se faz de menor, não. Mas eu queria também agradecer a possibilidade, Sérgio, da gente ter trabalhado juntos para esse evento aqui, então acho que foi bem adequado. Bom, a ministra colocou claramente aí que não é só a questão dos grãos, né, que pode agregar nessa questão de exportação. Acho que a palestra do André foi muito elucidativa para esse mercado de grãos como um todo, mas, obviamente, a soja tem uma outra agregação de valor nessa questão da exportação. E a gente vai tentar trabalhar em todos esses cenários. A política agrícola está tentando se reinventar no Ministério da Agricultura, a ministra deixou isso muito claro aqui, com relação a essa nova ótica que a gente dá para instrumentos tradicionais, mas tem que ser reinventados, como o do seguro, né? Mas isso é só uma parte do processo. E ela enfatizou, também com os colegas aqui, a questão do custo, onde a gente pode realmente atacar para dar um pouco mais de margem, mais de competitividade para o setor. Então, tem toda uma cadeia sendo estudada para o lançamento do Plano Safra desse ano, que vai agregar não só os instrumentos tradicionais, mas outras ferramentas, né, que a gente pretende agregar no Plano Safra para poder aumentar essa questão da competitividade e a agregação de valor na exportação, que normalmente no passado era vista só como ampliação de mercados, identificar novos mercados ou manter os mercados que já existiam. Eu acho que o André também colocou muito claramente que o custo da transação em função da intervenção do Estado precisa ser revisto. Isso é uma coisa que não estava na nossa conta, quando você coloca na planilha, né, qual é o custo da intervenção burocrática plena. Então, a gente agora, na Secretaria de Política Agrícola, tem pensado um pouco sobre isso, né, de como é que a gente calcula o custo da intervenção, seja ela regulatória, seja ela qualquer tipo de intervenção do Estado, e, obviamente, se ela for acima daquilo que se espera para a competitividade, a gente retira ou ajusta para poder aumentar ganho nesse sentido. Perfeito. Quais você disse? Aqui, as iniciativas para a atração. Isso aqui o Bartolomeu vai querer falar, tranquilamente. As iniciativas para taxar a produção nos estados e suas consequências. Essas iniciativas a gente tem que tomar rápido, porque nós acabamos de falar sobre o FETAB do Mato Grosso, mas também se criou, tem já no Mato Grosso do Sul uma paridade, lá que ela acaba burlando aí a Lei Candir, não tem como a gente resolver aquela situação, os produtores são, dependendo da cadeia produtiva, são tributados a metade na exportação. Nós também tivemos uma iniciativa nos insumos de Santa Catarina, foi suspenso lá agora, sobre os insumos, e no Tocantins, nós até, o governo do Tocantins, também com essa dificuldade, resolveu colocar esse ICMS no frete. Então, isso traz um impacto muito grande. Nós já acabei de falar com o nosso advogado aqui, através da ProSoja Tocantins, nós já protocolamos um mandato de segurança contra o governo do Estado de Tocantins, para ele retirar Sérgio, esse ICMS em cima das exportações dos produtos, que o Tocantins é um estado que está em expansão, tem muitas áreas ainda a serem abertas e recuperadas através de agricultura e pecuária, enfim. Então, isso traz essa preocupação muito grande. E o outro ponto é a Lei Candir, que eu volto a reforçar aqui, dos dados que colocaram para a gente aqui. O André ainda colocou que todos nós temos terras, mas todos nós não temos terra. Se a gente for pagar a renda, André, ou também o custo da terra, que você tem que
ou colocar ou a renda ou o custo da terra. Como é que você vai viver com o patrimônio daquele sem ter renda? E a Lei Candir, ela inviabiliza as cadeias produtivas dos grãos do Brasil. Ela não tem viabilidade. Se isso acontecer, nós temos o caso da logística, que está nos ajudando aí, mas é a longo prazo. Ele falou das exportações, mas aquelas exportações são do algodão, é muito pouco, viu? É 1,5 milhão de toneladas, um pouco mais. Nós exportamos 115, 120 milhões de toneladas de grão. Então, isso vai concentrar, vai chegar um momento que vai concentrar, e isso vai trazer um problema muito grave. Então, quanto essa Lei Candir, nós precisamos de resolver. Os governos, com as bancadas dos estados, estão forçando, tenho certeza que a ministra foi receber esses governadores agora, e a principal pauta é essa. Sabe? Existe um fundo de compensação, que é o FEX, que o governo federal deveria devolver, compensar esses estados exportadores, de uma forma ou de outra, né, Roberto? Mas eles não conseguem, não acharam uma fórmula ainda para buscar. Alguns anos passa uma parte, vem mais uma dívida muito grande ainda, e também não está regulamentada. Então, não tem como os estados receberem. Então, é uma situação que a gente preocupa muito o nosso setor. A nossa grande produção, pessoal, está aqui no centro do Brasil. E nós é que exportamos. Nós não temos muito consumo aqui. Nós temos pouca agroindústria. Goiás ainda é um estado que tem mais agroindústria, tanto de processamento, cooperativas e também de etanol. Mas o Mato Grosso do Sul também não tem tantas processadoras. Então, nós precisamos exportar, que é importante para o Brasil, porque a gente traz, interiorizamos as economias. Imagina, antes da Lei Candir, como eram esses municípios. Nós tínhamos, no interior, acho que Ribeirão Preto, e mais alguns que tinham uma vida própria. Depois da Lei Candir, nós temos vários municípios. Aqui do lado de Goiás temos Cristalina, que é um grande exportador e produtor de grãos, Rio Verde, Jataí, Sorriso, enfim, vários municípios se criaram, melhoraram os IDHs. Os IDHs naqueles municípios era baixo e muito baixo, hoje é alto e muito alto. As economias melhoraram naqueles municípios. Então, nós temos dados para mostrar que é interessante. Não, a gente não pode exportar tributo, Sérgio. De jeito Nenhum nenhum. país do mundo faz isso. Aliás, eles incentivam, os outros ainda dão subvenção na Europa, nos Estados Unidos, para exportar. Agora, nós aqui, eu totalmente está querendo fazer o contrário. Então, essa não é a saída. Tenho falado muito, e nós acreditamos muito nesse novo governo, Tarcísio, acreditamos muito na ministra da Agricultura. Nós vamos estar do lado dela, estar do lado das nossas equipes, para juntos buscar uma saída. Porque dessa forma, inviabilizar o que nós temos de melhor, que foi, durante todas as crises que o Brasil passou, esse agro continuou. Ele continuou produzindo, ele continuou gerando, porque ele tem um mecanismo de buscar recursos externos e também o nosso plano safra. Então, nós temos que tomar muito cuidado, Sérgio, e não matar a nossa galinha. Sem dúvida. Perfeito. O último item que eu tenho aqui é de sustentabilidade, tá? A visão e o posicionamento dos integrantes da mesa sobre sustentabilidade. Não sei se alguém se habilita aí Não, eu acho que a sustentabilidade econômica também faz parte, mas nós temos buscado outras alternativas de produção, pessoal. Muitas das vezes a gente vê os campos de produção aí de agricultura com produtos fitossanitários, produtos inseticidas, insumos agrícolas usados. Mas nós temos buscado uma agricultura biológica. Nós já temos no Brasil hoje mais de 700 produtores produzindo com multiplicação de bactéria, com rochagem, com adubação e fertilização com rochagem de pedra basalto. Então, nós estamos buscando outras alternativas, porque nós produzimos num Brasil tropical, com tecnologias que vêm de clima temperado, e nós temos dificuldade de manter. O Rachel sabe muito bem disso, ele trabalha nessa área no Ministério da Agricultura. Nós temos dificuldade de manter as nossas tecnologias. Cortamos na pele com vazio sanitário, de ferrugem. Nós temos aí outros programas que o produtor acaba cortando na pele para manter essa sustentabilidade. Então, nós estamos buscando esse novo sistema de produção. Já temos produtores com mais de 10 safras produzindo com a multiplicação de bactérias,
para que produtos biológicos venham ter mais eficiência e mais duradouro. Então, o setor de grãos, muitas das vezes, o pessoal pensa, mas nós estamos buscando alternativas para que a gente possa dar sustentabilidade a essa produção. Eu concordo em absoluto sobre isso, mas eu acho que dentro de um contexto do século XXI para frente, né, mais 20 anos depois do início do século XXI, a gente pode se orgulhar do nosso passado, dizendo que somos sim sustentáveis, e isso foi cantado a prosa e verso aí pelos últimos ministros, em termos de percentagem de área preservada, todo o esforço, não é, do ponto de vista ambiental que foi feito. Mas, mais do que isso, acho que nós entramos numa outra era, e aqui nós temos produtores de alto nível de organização que se permitiram, por exemplo, fazer certificações privadas. E esse, eu acho que é o futuro para se garantir mercados um pouco mais sofisticados desse ponto de vista. Eu dou o exemplo do algodão, que eu acompanhei muito de perto, né, que também faz parte desse seminário, e o que eles conseguiram em termos de certificação privada e agregação de valor, em termos de uma cadeia que se demonstra sustentável e assim agrega valor a ela própria, sem necessariamente, aí entra aquela questão que o André colocou, da intervenção estatal, que agrega custo e cria lentidão no processo, de maneira independente, eu acho que talvez seja uma solução bem interessante para demonstrar a sustentabilidade por parte do setor privado, não necessariamente tendo o governo como advogado desse processo. Eu acho que são os setores de grãos, o setor de fibra hoje no Brasil está maduro para isso, é um setor que tem conhecimento dessa importância internacional, e o governo está mais pronto para lidar com esses protocolos privados. Nós já estamos mais preparados para receber esses protocolos, reconhecer e permitir que isso aconteça de maneira mais efetiva. Eu acho que a sustentabilidade daqui para frente vai se dar muito mais por esse reconhecimento entre as partes privadas, com o aval, né, do governo, mas não mais com a advocacia, né, do governo nesse apoio. Certo. Só terminar. A nossa soja brasileira, a nossa produção de grãos, é a produção mais sustentável do mundo. Nenhum país do mundo tem um código florestal que exige do seu produtor que deixe parte da sua propriedade como reserva legal. Reserva legal só existe no Brasil, privada. Nós temos os parques, que são importantes. Então, nós fazemos, dessa forma, um Brasil que precisa ser mostrado, Sérgio. Nós precisamos dos meios de comunicação, os nossos órgãos, mostrar o que temos de bom aqui. Que nós construímos um Código Florestal, a Embrapa, a NASA, consolidou, está mostrando esses dados. Nós temos esses dados. Sim, então, são dados importantíssimos que temos que mostrar, porque essa ferramenta que nós temos aqui, essa produção sustentável, ninguém tem. Ninguém tem. Então, nós precisamos de aproveitar isso e mostrar o que temos de bom e o que o produtor rural brasileiro tem feito. Posso, Sérgio, complementar os colegas? Bom, eu queria fazer dois comentários. Primeiro, eu queria louvar exatamente isso que foi dito pelo Rangel e o Bartolomeu também reafirmou, o esforço que os produtores brasileiros têm feito nessa direção, de produzir cada vez mais, atendendo a uma legislação que já é, por si só, uma régua muito alta, né, a nossa legislação ambiental, mas vai além, buscando certificações que, muitas vezes, têm até itens que são mais rígidos do que a legislação nossa, do ponto de vista social e ambiental. Os produtores têm feito isso, Soja Plus é um exemplo, o BCI é um exemplo, né, tem Bom Sucro é um exemplo, tem uma série de exemplos do que os produtores brasileiros têm feito, e é louvável que a gente tenha feito isso, porque nós vamos conseguir inverter em vez da questão ambiental ser um ônus, nossa precificação, ela deveria ser um bônus, por tudo que vocês disseram. Mas agora eu queria fazer uma segunda observação. Minha mãe, se estivesse aqui, ia puxar minha orelha, porque eu sou convidado na casa aqui da ANEC e da ANEA, e eu vou fazer uma observação que é uma cobrança às empresas que fazem parte das duas entidades, especialmente a ANEC. Especialmente a ANEC. Vocês quase todos aqui trabalham na área de originação, mas as vossas empresas têm também a área de sustentabilidade. E é muito comum observar as áreas de sustentabilidade estarem parceiras das organizações
ambientalistas que querem botar a régua ainda mais alta. Ainda mais alta. Tá? Então, não vamos ser ingênuos, gente. Vamos trabalhar dentro da perspectiva da sustentabilidade que o Brasil tem para ensinar, não só para aprender. Tem que aprender também algumas coisas, mas tem muita coisa para ensinar. Mas, às vezes, as duas áreas dentro da empresa não conversam, eu sou testemunha disso. A originação está próximo dos produtores, o cara da sustentabilidade está em outro planeta, né? Em outro continente, é em outro planeta. E, muitas vezes, avança em agendas que são absurdas do ponto de vista de custo que são colocados sobre os produtores, fornecedores das empresas. Né? Então, assim, vamos conversar mais dentro das empresas para que essas coisas não aconteçam, que isso não vire custo no final do dia, e vamos ajudar a mostrar o valor que tem produzir com sustentabilidade, atendendo uma legislação que já é difícil, né? E transformar o que é um ônus num bônus sobre os nossos produtos. Né? André, você colocou muito bem. Nós escutamos muito falar sobre moratórias. Sabe, moratória, se você já está... Nós já vivemos numa moratória, nós já temos a nossa parte, que é doar parte da nossa propriedade, que é de 20% até 80%, pessoal. A Amazonas inviabilizou. Quem vai comprar 1.000 hectares e vai explorar 200? Não é viável economicamente para ninguém. E amanhã é o Cerrado. Então, é isso que essa cobrança, eu acredito que as empresas exportadoras, as agroindústrias, devem reconhecer a nossa produção como a mais sustentável do mundo. E não passar essa régua, igual você falou, criando reservas de mercado, situações que venham a trazer complicação e colocando produtores que estão dentro da lei numa lista que não pode mais trabalhar e produzir na sua propriedade. Isso a gente tem que mudar, é um novo Brasil. Chega de situações absurdas e, principalmente, essas moratórias são compostas por ONGs internacionais, organismos, e temos órgãos governamentais do governo federal e também privados que estão juntos fomentando esse tipo de situação. Nós precisamos de avançar. O Brasil que dá certo está no campo e nós não podemos travar ele. Pessoal, uma contribuição. Quando a gente fala de sustentabilidade, também tem aí o quesito social, né? E o setor do agronegócio, sem dúvida, ele tem um impacto na região local ali, na sociedade, desenvolvimento humano, né, de oportunidades que são dadas para a região, para o grupo, para a sociedade que está aí local. Isso é uma coisa que eu acho que vocês podem explorar muito, né, a importância do agronegócio e o impacto que faz regional. Você vai em Lucas do Rio Verde, você fica espantado com aquela cidade, né, Sinop, dentre outras cidades, são referências de qualidade de vida. E isso devido ao agronegócio. Então, assim, sustentabilidade também tem esse quesito social. A gente tem um termo que a gente fala de infraestrutura de qualidade, que aí tem a questão de eficiência econômica também, que eu vejo que o setor tem prima pela eficiência econômica. Isso é importante. Você vê a agricultura de precisão, né, uma série de tecnologias que os senhores têm buscado imprimir na agricultura, e isso vem alinhado com sustentabilidade, sem dúvida nenhuma. O quesito ambiental, sem dúvida, é o mais evidente, né, o que bate, que há uma relação mais forte com a palavra sustentabilidade, mas existem outros pontos que podem ser explorados, como a parte social, a parte da tecnologia que tem sido imprimida no setor. Eu tenho duas perguntas do plenário aqui, e talvez, eu estou vendo uma delas aqui, o senhor Ivandré, do Banco do Brasil, ainda está? Já saiu? Uma pena. Como é visto a participação das instituições financeiras nos desafios do setor, considerando a concessão de crédito rural? Olha, a ministra conversou, falou um pouco da construção dessa política agrícola. Imagina vocês que não conhecem o agro, todo ano nós temos que construir a nossa política. Todo ano nós temos que ir no Ministério da Fazenda, no Ministério da Agricultura e outros órgãos, buscar uma forma de viabilizar uma parte que é o pedal, que é 30%, 35% que move essa economia. Nós precisamos de construir isso todo ano. Então, agora chega num ponto onde nós temos dificuldade financeira. O Brasil chegou nesse momento. Está oferecendo recursos com juros muito acima do que é competitivo pelas instituições financeiras.
Isso inviabiliza e traz um endividamento ainda maior para esse setor, para esse produtor da porteira para dentro. O nosso produtor da porteira para dentro, ele passa por dificuldade. O agronegócio até que vai bem, mas esse produtor ele tem dificuldade devido às situações que colocamos aqui por falta de uma política mais bem definida. Roberto Rodrigues sabe muito bem disso, uma política mais bem definida, principalmente pautada em um seguro, mas também que tenhamos créditos competitivos com os outros países do mundo, gente. Nós não competimos com o nosso Brasil, nós competimos com outros países do mundo. E isso tem dado certo. Então, essa questão nos preocupa muito. Nos preocupa muito a questão do crédito nessa próxima safra. Está incerto ainda, nós não sabemos como vamos construir essa política agrícola, que é um desafio muito grande, uma política mudada aí. Nós acreditamos nesse governo, mas nós precisamos de entender esse processo produtivo do Brasil. Nós não podemos fazer algo que não venha entender o que está acontecendo nesse campo. Senão, isso pode ser um choque muito grande e o agricultor não aguenta um ano, ele quebra. E isso pode concentrar as nossas áreas, porque às vezes tem alguns produtores gigantes aí que podem crescer mais ainda. Então, isso é um processo social também que pode trazer complicações nesse crédito, que ele é necessário para garantir a produção brasileira. Tenho mais uma pergunta dirigida a você, Kena. Com apetite governamental por arrecadação, como devemos nos preparar para a redução do subsídio da energia possível de cobrança pela água e revogação da Lei Candir? É do Gustavo Spadotti, Embrapa, Territorial, e dirigida a André Pessoa. Gustavo, obrigado pela pergunta. Eu não vou te responder diretamente esses itens, porque tem alguns que eu não conheço tecnicamente o suficiente para dar uma opinião ainda. Mas eu vou te responder genericamente uma das preocupações que tem aqui. Eu acho que a gente está passando um momento muito alvissareiro no Brasil, que é a discussão das transições que a gente tem que fazer entre o momento difícil que nós vivemos e o que vivemos recentemente, e aquele momento, vamos dizer, que todos nós queremos de retomada do crescimento, do desenvolvimento do país, do aproveitamento das oportunidades que a gente tem. Tem uma série de coisas que são verdadeiros zumbis, que são mortos-vivos. A nossa estrutura previdenciária, a nossa política previdenciária é um morto-vivo. A gente sabe que ela não funciona mais, precisamos fazer outra. A nossa estrutura tributária é um morto-vivo. A gente vai precisar enterrar e botar alguma outra coisa no lugar. Só que muitas dessas coisas não podem ser resolvidas do dia para a noite. São transições. Mesmo que a gente aprove uma reforma tributária, a gente aprove uma reforma previdenciária, nós vamos ter que ter uma resiliência pelos próximos 10 anos, quiçá por 2 décadas, indo para um novo regime onde as coisas vão funcionar. E vamos ter que perseguir naquela rota traçada e na mudança aprovada. No agro não é diferente. A gente tem uma série de coisas que foram construídas lá na década de 60, para ficar num exemplo só. Crédito rural, né, é de 1965, no MCR 62 lá, né, não funciona mais para a agricultura moderna que a gente tem. Então, a gente precisa mudar, mas a gente precisa mudar fazendo algumas transições. Nosso modelo de defesa agropecuária não funciona mais do jeito que está, não é mais compatível com a modernidade que o Brasil participa nos mercados globais, o tamanho que o Brasil ficou, né? A gente vai ter que mudar, a gente vai ter que evoluir. A nossa abertura comercial, nós vamos ter que evoluir. Mas não dá para fazer tudo do dia para a noite. Mas o que a gente precisa fazer é marcar os sepultamentos e não ficar em velórios infinitos. A gente tem algumas coisas que a gente fica no velório infinito, dura um mês, 6 meses, 1 ano o velório. E não se marca a data do enterro de certas coisas. Então, é lógico que algumas coisas você pode enterrar amanhã. Outras você vai precisar de 3, 4 dias, vamos botar dias como se fossem anos, né? Para poder a família que mora longe chegar, para poder contratar as carpideiras, para poder o irmão que não falava com o outro há 30 anos se convencer de que tem que vir no enterro. Dá o tempo que for necessário para fazer a transição, mas tem que marcar a data do sepultamento, não pode ficar insepulto o cadáver.
tem um monte de coisa que não funciona mais que a gente precisa fazer. E mais do que isso, além de marcar o sepultamento, depois do sepultamento, o que funciona? Porque não adianta enterrar o morto, tem que saber o que vem no lugar, quem vai continuar tocando, a família, a empresa, o dia a dia no dia seguinte, como é que vai funcionar? Pode funcionar melhor, tá? Mas a gente tem que fazer o planejamento. A gente dá muita atenção ao velório e dá pouca atenção ao enterro e quase nenhuma atenção ao pós-enterro. Alguns dos poucos avanços que tivemos, importantes, mas não deu tempo de a gente atacar todas as áreas, nesse quesito, por exemplo, do financiamento e do seguro, foi feito na época do Roberto Rodrigues. A lei de armazenagem era de 1903, o seguro agrícola avançou em alguns dos aspectos que precisam ser feitos lá nessa época. Os títulos do agronegócio para atrair o mercado de capitais são lá da lavra do Roberto, a transgenia, uma série de coisas que foram assim, não eram para aquele dia, eram para frente. A gente está colhendo o resultado até hoje. Eu tenho confiança que com esses jovens talentosos que estão hoje no governo, com a liderança da ministra Tereza e com a percepção clara do presidente que a gente precisa fazer várias transições, nós vamos parar de ficar só no velório. Nós vamos não só enterrar alguns mortos-vivos que estão por aí, mas nós vamos também começar uma nova fase, um novo momento. A gente precisa discutir o que vem depois do enterro, precisa marcar a data. Olha, vai durar 3 anos, vai durar 4 anos, mas a transição vai ser feita. E o agronegócio não é contra a transição nenhuma, pelo contrário, é quem mais se beneficia de muitas delas, né? Mas a gente precisa levar em consideração que é preciso, em alguns momentos, fazer uma transição que não seja disruptiva, né? Que não seja desorganizadora de uma das únicas coisas que dá certo aqui, né? Nós não somos contra as mudanças, muito pelo contrário, mas somos a favor de uma mudança responsável, mas que tem que começar já. Ela tem que começar a ser planejada, tem que começar a ser estudada, tem que começar a marcar cronograma e fazer as coisas, porque talento e gente querendo fazer as mudanças a gente tem. Perfeito, gente. Eu acho que... Chegou uma pergunta aqui, Sérgio. Posso fazer uma resposta rápida aqui? Opa, por favor. O José Molasco, né? Nolasco, trouxe uma pergunta aqui com relação aos portos na região sul, especialmente Paranaguá e São Francisco do Sul. E pergunto quais são as expectativas do Ministério da Infraestrutura para esses 2 portos. São portos bem servidos para modal ferroviário, então a gente sabe da importância desses portos, em especial para a região e para o país como um todo. Então, o Porto de Paranaguá, estou aqui a gente assinou recentemente o PAR 1 e PAR 2, respectivamente, aí, os terminais de celulose e veículo. Tá? Então, assim, já está na Agência Nacional de Transporte Aquaviário para a publicação do edital. Então, isso vai dar uma força no Paranaguá, sem falar da dragagem que está sendo finalizada no Porto do Paranaguá, aumentando ali o calado, podendo receber embarcações de maior profundidade. E com relação ao São Francisco do Sul, tem um pleito grande de um investimento em torno de $1 bilhão ali para um condomínio portuário chamado Porto Brasil Sul. A gente está fazendo um esforço em conjunto com a Secretaria Nacional de Portos e a agência reguladora para viabilizar esse condomínio. Tá? Então, sendo feito um esforço, a área é bem apertada ali, mas está sendo feito esforço nesse sentido, visto a volatilidade do investimento. E com relação também a um pleito de arrendamento lá do Porto Público do São Francisco do Sul, feito aí pela Terlogs, e a gente teve, inclusive, uma reunião hoje na Secretaria Nacional de Portos com relação a esse tema, e o tema está sendo analisado com a celeridade devida do caso. Okay? Estou à disposição para outras perguntas, caso vocês queiram aprofundar nesses detalhes. Ok? Mais perguntas, gente? Acho que podemos encerrar, então? Ok, gente, eu fico muito agradecido a todos, tá? Ao pessoal do painel que esteve aqui, colaborou tanto, o André, pela apresentação e pela participação também depois, e a todos os presentes, naturalmente. E com isso a gente se despede, esperando que a gente repita um sucesso desse em Sorriso, né? Daqui a uma semana. Muito obrigado a todos.